Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar falando pra vocês sobre a minha prova que eu fiz lá no Detran, ok? A prova teórica, né, gente? Eu fui a fazer, eu fiz ontem essa provazinha aqui, né? E vou dizer pra vocês se eu passei ou não, como é que foi, se foi fácil nessa prova, já. Muita gente faz aí, e por incrível que pareça, tem muita gente que é prova, né, gente? Apesar de ser um pouco, apesar de ser fácil, né, algumas coisas, né? Mas ainda tem muita gente que é prova. É louco imaginar isso, tem muita gente que é prova. O meu pai me disse que tem um amigo conhecido dele, né, gente, que provou 10 vezes nessa prova do Detran. Na época, né, eu não sei se na época era mais difícil. Também na época você tinha que escrever, né, geralmente é escrevido. Hoje em dia é tudo no computador, tudo. Hoje a prova, gente, era só de marcação, não tinha nem teclado, não tinha mais, era só do mouse. Então você bota o mouse e a marca, para que você achar que tá certo e pronto, entendeu? E o resultado sai na hora. Então, mas tem muita gente ainda que é prova. Até, inclusive eu tava lá, tinha uma pessoa que foi aprovada, né, eu escutei, né, a moça dizendo que tinha sido aprovada, que tinha que voltar depois para poder fazer a prova novamente, né? Então vou dizer aqui para vocês o que eu aceitei, o que eu não aceitei, né? Me deu um papelzinho aqui, ó, e nesse papel aqui está dizendo o que eu aceitei, o que eu não aceitei, quantos por cento da prova eu aceitei, né? A média, para quem não sabe, a média da prova é 7, né? Então no caso 70% da prova você tem que aceitar, né? E é isso. Eu vou estar me sentando aqui, né? Vou estar merendando aqui um pouco, né, pessoal? Eu vou sentar aqui e vou gravar aqui pra vocês. Vamos lá. Pessoal, vou bater uma fotozinha aqui, ó. E vou estar deixando aqui do lado, ok? Vamos lá. Gente, eu tô tomando Nescauzinho bom aqui, né? Tô tomando Nescauzinho bom aqui. E vou estar colocando um leitezinho aqui no Nescauzinho bom. Ó. Viu? Vamos Nescau bom, ó. Se vocês gostam de Nescau bom, comenta aí. Eu vou estar gravando e comendo, né? Que eu acho muito massa, né? Gravando e comendo, né? Olha, ó. Aqui na prova tem dizendo assim, ó. Tem dizendo o tema, né, de cada questão, né? Tem direção defensiva, tem reação, mecânica básica, meio ambiente, placas administrativas, placa de advertência, placas de regulamentação, placas de serviço auxiliar e pneus socorros, ponto, ok? Então são divididos nesses temas, ok? As questões que tem mais, ou o tema que tem mais questão é a de direção defensiva, pessoal. Direção defensiva tem 15 questões e legislação tem 10 questões, ok? Então, praticamente os temas que tem mais questão são essas, são a de ação defensiva e de ação, são 10 e 15, ok? As outras são só duas questões de cada, ok, gente? Só duas questões de cada. Então vamos lá. Na direção defensiva, são 15 questões. Eu aceitei 12, ok? Então foi para 80%, ok? Aceitei. Na reação foi 10. Eu aceitei as 10, ok? Eu achei muito massa, aceitei as 10. Vamos lá. E na mecânica básica, gente, eu aceitei só uma, a duas, eu aceitei só uma. Eu acho que a que eu errei, eu já sei até que foi a do cilindro. Cilindro eu acho que chama. Para que serve o cilindro? É uma coisa que eu não lembro exatamente o que é a pergunta. Mas eu estava muito confuso nessa parte da mecânica. Não sei o que de cilindro, ok, gente? Eu não lembro qual é a pergunta exata, mas estava perguntando para que o cilindro serve, eu acho. Ok? Eu estava com muita dúvida nessa questão. Aí eu marquei uma resposta, eu acho que foi essa que eu não aceitei, né? Meu ambiente, duas questões, aceitei as duas, acho que é bem fácil o meio ambiente. Placas administrativas, duas questões, aceitei as duas também, estava bem fácil, né? E placas de advertência, gente, essas placas de advertência, eu não sei porquê, mas eu errei as duas questões que tem, eu não aceitei nenhuma das duas questões, né? Eu não sei porquê, né? Eu devo ter me confundido, né? Advertência, com certeza eu me confundi, eu estava meio confuso, né? Antes, quando eu estava estudando, advertência. Mas são duas questões, ainda bem que são duas questões, né? Porque se fosse mais, meu filho estava lascado. Vamos lá, placa de regulamentação, duas questões, eu aceitei só uma. Eu não lembro dessa placa de regulamentação, eu não sei qual é as questões, as perguntas, né? Não lembro muito bem. Aí tem as placas de serviço auxiliar, eu aceitei as duas, né? Por incrível que pareça, eu aceitei as duas. Serviço auxiliar, né? E tem os primeiros socorros. E por incrível que pareça, os primeiros socorros a 3 questões, aceitei as 3 questões. Então, velho, vou decorar essa prova. Eu fui, gente, eu pensei, a pessoa ia passar, porque eu queria passar de primeiro, eu não queria fazer de novo essa prova, né, gente? Então, de 40 questões, eu acertei 33 questões, ok, gente? Então foi
82,5% da prova eu acertei, ok? E passei, mano, passei de primeiro, ok? Gente, quando você vai fazer a prova, se você não sabe, é a primeira vez aqui de vocês vão fazer a prova ainda. Você entra numa sala, você vai no Detran, entra numa sala, essa sala é cheia de mesa de computador, ok? Cada um fica individualmente assim, separado do outro, nem consegue ver assim do lado, não dá para pescar, ok? Não dá para pescar, inclusive, quando você está no computador, tem uma câmerazinha em cima, né? E nessa câmera fica filmando você fazendo a prova em todo momento, ok? Fica filmando você fazendo a prova. Então eu acho que a câmera vai para não deixar você ficar assim pescando, você não poder virar para o lado. Acho que a câmera vai vigiar você, ok? Porque fica em todo momento filmando a tua prova, filmando o teu rosto, tu fazendo a tua prova no computador, né? Gente, a prova, você tem quase 1h30 para você terminar a prova, né? É o tempo que eles dão para você terminar a prova, 1h30. Gente, tô comendo aqui, tu vai ficar mole. Aí eles dão 1h30 para você fazer a prova. Gente, eu acho que foi em 20 minutos. Em 20 minutos eu consegui fazer a prova. Sem brincadeira, sem chame mesmo, ok? Eu achei que ia levar mais tempo, sinceramente, por esse eu achei que ia levar mais tempo. Mas quando eu fui vendo as questões, respondendo, não tava difícil, tava fácil. Acho que foi só em 2 questões. Eu errei, foi 7 questões, eu não acertei que 7 questões. 7 questões foi incorreto, como aqui. Mas a sua tava super fácil, entendeu? Tava super fácil, não tava difícil. Tipo, eu tava conseguindo raciocinar as questões, entendeu? Algumas, não todas, né? Até porque eu errei 7 questões, né? Mas enfim, não tava tão difícil, ok? Não tava tão difícil. É só você focar nas perguntas, tem umas pegadinhas, uma coisa que deixa você meio confuso, ok? Então foca nas perguntas e depois você foca na resposta. Eu fui marcando todas, né? Tava super fácil, não achei tão difícil. Então acho que foi em 20 minutos, eu já tinha marcado tudo. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui revisar todas as questões, ok? Como eu tinha bastante tempo, né? Eu não tinha nem passado a primeira hora, 1h30, ainda tava com 1h06 ainda, ok? Disponível para mim. Então eu fui revisar as questões que eu tinha marcado, né? Em 20 minutos eu tinha terminado de marcar, eu fui revisar as questões, eu mesmo revisar, entendeu? Aí eu fui revisar para ver se não tinha passado nada, você percebi, né? Se eu tinha conferido tudo certinho, fui indo nas perguntas novamente, ia nas respostas, todas as respostas, né? Possível. Bom, depois que eu revisei e vi que não tinha mais dúvida, tipo, tava tranquilo, eu fui lá, confirmei, né? Dentro de 1 hora ainda, né? 1h05 ainda tava. Pronto, foi aprovado, né? Me deu o papelzinho aqui, pronto, já era. Eu já mandei para o Discord já deu os parabéns e tudo, né? E super de boa, ok? Então, gente, se você for fazer a prova, não precisa ter medo, ok? Eles não usa aquelas perguntas difíceis de você entender, entendeu? Não usa. São perguntas que você consegue entender, consegue raciocinar rápido, ok? Então não precisa ter medo, ok? Quando você está fazendo a autoescola, você passa em torno de 2 semanas fazendo a aula teórica, né, com o professor. Vai estar te ensinando, claro. Apesar, não vou mentir para vocês não, gente. Na aula teórica é um trabalho de noite, né? Então eu chego de manhã. Eu trabalho um dia sim, um dia não. E um dia que eu chego de manhã, a aula teórica começa às 7h30. Então eu chego praticamente em casa 8 horas, né? Mas quando já é 7h30 eu já abro o aplicativo do celular, já coloco lá na aula online, ok? E já venho para casa já assistindo, né? Às vezes eu me deitava quando era 10h30, 10, 11 horas. Eu me deitava, às vezes eu caía no sono, ok? Eu caía no sono, principalmente quando eu chegava do trabalho, né? Porque eu não dormia, eu trabalhei à noite, eu não dormia nada, né, gente? Aí às vezes eu caía no sono, pô. E eu perdi alguns conteúdos, né? Mas sempre eu revisava, sempre não deixava passar os conteúdos que eu perdia. Então eu sempre pegava os temas, né? E ficava lendo, entendeu? E graças a Deus eu passei. Então é super de boa, né? Super de boa. Então agora eu vou estar fazendo a aula prática na autoescola, né, gente? Vamos estar tirando a nossa CNH, nossa habilitação, ok? Gente, eu estou tirando só a habilitação de moto, ok? Só de moto por enquanto. Depois a gente tira de carro aí, ok? Eu gosto de moto. Nunca dirigi moto, dirigi a moto uma vez só, né? E a motorizada, né? A motorizada também eu dirijo um bocado de vez. Gente, a motorizada tá encostada com ela, ok? Tem que dar uma ajeitadazinha, né? Isso é assunto para outro vídeo que eu vou estar postando aí também. E é isso, ok? Gente, eu estou tentando me organizar ao máximo aqui no canal do YouTube, aqui, tentando postar mais né, já mais conteúdo para vocês. É um pouco difícil assim, né, mas eu estou me adaptando aos poucos, ok, pessoal? Então segue aí, vamos estar fechando aí o nosso 100 inscritos, ok, gente?
Tá bem pertinho de bater nossos 100 inscritos, falta só 19. Então dá essa ajuda aí, compartilha com aquele amigão, aquele colega seu, pra se inscrever aqui no canal do amigo aqui pra estar ajudando, ok? Chegar a 100 inscritos aí. Quando chegar a 100 inscritos aí, eu vou fazer uma coisinha bacana aqui, fazer um vídeo bacana, ok? Então é isso, pessoal. Não tenha medo, quando você for fazer sua prova aí na autoescola, não tenha medo, faça sossegado. Antes de fazer a prova, dá uma revisada nos conteúdos, nesses conteúdos mais específicos, que é direção, principalmente nas questões de ação defensiva e reação, ok? Principalmente nessas questões. E mecânica básica também, ok? Porque você tem que acertar pelo menos 70% da prova para poder passar, ok? Isso aí, se eu acertar, tirar 6,9, né? Não passa, é reprovado, eu tenho que fazer a prova, infelizmente tem que fazer a prova novamente, ok? Tem que ser 70% fechado, entendeu? Então, se não ficar fechado, tem que fazer a prova novamente. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo aí, dá aquele likezão e se inscreve no canal aí. Vou estar ajudando aqui o amigão aqui, Isaías, ok? E até o próximo vídeo.